Sara, você sabia que existe um único artigo científico que literalmente mudou o rumo da inteligência artificial para sempre? Um paper que tem mais de 100 mil citações e que é responsável por tudo que vemos hoje, desde o ChatGPT até os assistentes virtuais mais avançados. Alex, isso parece exagero. Um único artigo com tanto impacto assim? Me conte mais sobre essas 100 mil citações. Isso é realmente um marco histórico na ciência? Sara, não é exagero nenhum. Esse número de citações é absolutamente extraordinário na comunidade científica. Para você ter uma ideia, a maioria dos artigos considerados influentes tem algumas centenas ou milhares de citações. Estamos falando de um paper de 2017 que revolucionou completamente como pensamos sobre processamento de linguagem natural e que criou a base para toda a revolução da IA generativa que vivemos hoje. Incrível! Mas me ajude a entender o contexto. Como era o mundo da inteligência artificial antes desse artigo revolucionário? Quais eram os principais desafios que os pesquisadores enfrentavam? Excelente pergunta, Sara. Antes de 2017, o processamento de linguagem natural vivia uma espécie de idade das trevas computacional. Os modelos dominantes eram baseados em redes neurais recorrentes, as famosas NNNs e LSTMs. O grande problema era que essas arquiteturas processavam texto de forma sequencial, palavra por palavra, como se estivessem lendo um livro linha por linha sem poder pular páginas. Isso significa que elas não conseguiam entender o contexto geral do texto? Exato. Imagine tentar entender uma conversa onde você só pode ouvir uma palavra de cada vez em ordem, sem poder voltar atrás ou antecipar o que vem depois. Além disso, essas redes sofriam do problema do esquecimento. Quanto mais longo o texto, mais elas perdiam informações do início. E havia outro problema crítico: o treinamento era extremamente lento porque não dava para paralelizar o processo. Era como ter que resolver um quebra-cabeças gigante colocando uma peça de cada vez em ordem específica. Entendi. Então chegamos ao momento revolucionário. Como exatamente esse artigo mudou tudo? Qual foi a inovação técnica que quebrou essas limitações? Sara, a genialidade foi propor uma arquitetura completamente nova chamada Transformer, que abandonou totalmente as redes recorrentes e convolucionais. A ideia central é o mecanismo de atenção, mas não qualquer atenção, e sim algo chamado autoatenção ou self-attention. É como se cada palavra no texto pudesse conversar diretamente com todas as outras palavras simultaneamente. Isso parece mágico. Mas como funciona tecnicamente essa conversa entre as palavras? Vou explicar com uma analogia que vai clarear tudo, Sara. Imagine uma festa onde cada pessoa tem 3 cartões, um cartão pergunta, query, um cartão chaves, key e um cartão resposta, os value. Quando alguém quer entender melhor uma conversa, ela mostra seu cartão pergunta para todos os outros. Cada pessoa compara essa pergunta com sua própria chave. Se houver compatibilidade, ela oferece sua resposta. A pessoa que fez a pergunta, então, pondera todas as respostas recebidas para formar sua compreensão final. Que analogia fantástica! Então, cada palavra está constantemente perguntando às outras palavras sobre o contexto? Perfeito, Sara. E aqui está a mágica. Isso acontece para todas as palavras sim ou san, da mente. Diferente das redes recorrentes que processavam sequencialmente, o Transformer permite que cada palavra calcule sua atenção com todas as outras em paralelo. Matematicamente, isso é feito através de multiplicações de matrizes que podem ser altamente otimizadas em GPUs modernas. E como isso resolve o problema do esquecimento que você mencionou? Brilhante observação. Como cada palavra pode acessar diretamente qualquer outra palavra, não importa quão distantes estejam no texto, o modelo nunca esquece as informações. Uma palavra no final de um parágrafo pode se conectar diretamente com uma palavra no início, mantendo o contexto completo. Além disso, os pesquisadores adicionaram algo chamado codificação posicional para que o modelo soubesse a ordem das palavras, mesmo processando tudo em paralelo. Isso é fascinante, mas quais foram os resultados práticos que provaram que essa abordagem realmente funcionava? Os resultados foram absolutamente impressionantes, Sara. No benchmark de tradução inglês-alemão, o modelo alcançou 28,40 pontos Baizu, superando todos os modelos anteriores por mais de 2 pontos. Isso é uma melhoria gigantesca no mundo da tradução automática. Mais impressionante ainda, conseguiu 41,81 na tradução inglês-francês, treinando por apenas 3,50 dias em 8 GPUs, uma fração do tempo necessário pelos melhores modelos da época. E o impacto foi além da tradução, não é? Absolutamente. O paper demonstrou que a arquitetura Transformer se generalizava para outras tarefas, como análise sintática do inglês. Mas o verdadeiro impacto veio depois. Essa arquitetura se tornou a base para praticamente todos os avanços em IA que vemos hoje. O GPT da OpenAI, baseado em Transformers, o BERT do Google
Transformers. O Claude, o Gemini, todos os grandes modelos de linguagem atuais são descendentes diretos dessa inovação. É incrível pensar que quando você usa o ChatGPT para escrever um e-mail ou pede para o assistente virtual traduzir algo, você está usando uma tecnologia que nasceu desse artigo de 2017. Exato, Sarah. E o mais impressionante é que os pesquisadores nem imaginavam completamente o potencial do que criaram. Eles resolveram um problema específico de tradução automática, mas acabaram criando a arquitetura fundamental para a revolução da IA generativa. Hoje, Transformers não processam apenas texto, temos variações para imagens, áudio, vídeo, até mesmo para a descoberta de medicamentos e previsão de estruturas de proteínas. Alex, olhando para o futuro, você acha que ainda estamos apenas no começo do que essa tecnologia pode fazer e... Sarah, eu diria que estamos no equivalente aos primeiros computadores pessoais dos anos 80. Temos a tecnologia fundamental, mas as aplicações estão apenas começando a ser exploradas. Estamos vendo Transformers sendo aplicados em robótica, medicina, ciência climática, descoberta de materiais. A capacidade de processar e relacionar informações complexas em paralelo está abrindo possibilidades que nem conseguimos imaginar completamente ainda. É fascinante como um único insight científico, a ideia de que a atenção é tudo o que você precisa pode transformar completamente nossa relação com a tecnologia e abrir tantas possibilidades para o futuro da humanidade. Perfeita síntese, Sarah. Este artigo nos ensinou que às vezes as maiores revoluções vêm de simplificar, não de complicar. Os pesquisadores tiraram a complexidade das redes recorrentes e convolucionais e focaram no essencial: permitir que a informação flua livremente através de mecanismos de atenção. E com isso desbloquearam capacidades que estão redefinindo o que significa ser inteligente artificialmente. Uma lição poderosa para todos nós que a inovação muitas vezes está em ver o óbvio de uma forma completamente nova. Obrigada por essa jornada fascinante através de um dos artigos mais influentes da história da ciência da computação.